Fonte Viva, né? Chico Xavier, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. E trouxe a mensagem, então, devagar, mas sempre, né? Essa é uma mensagem que diz muito para cada um de nós. Não sei se vai falar disso aqui na mensagem, mas eu já vou começar colocando assim, que nós temos pressa para tudo, né? Nós achamos que as coisas devem acontecer na nossa vida como no estalar de dedos. Sendo que, se nós observarmos a própria natureza, a gente vê que a própria natureza não dá saltos. Tudo acontece devagar e sempre ao seu tempo, né? Quando nós plantamos uma florzinha, nós pegamos uma sementinha minúscula ou um galinho, né? E botamos lá e vamos cuidar. Amanhã não vai estar grande, cheio de flores, não. Nós vamos ter que fazer esse cuidado, esse passo a passo, no dia a dia, e nós vamos ver que ela irá crescendo, né? Irá se desenvolvendo, vai dar flores, se for frutos, também dará frutos, mas isso no tempo certo, né? Não como nós achamos que deve ser. E muitas vezes na nossa vida, né, sabemos que estamos aqui não de graça e nem para passeio, que todos nós estamos aqui, né, porque somos devedores, estamos aqui para alijar algum tipo de imperfeição, que Deus nos deu essa graça da reencarnação, né? Então, como somos devedores, nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Porque eu gostaria de ser mais feliz, né? De ter todas as minhas necessidades, né? Que elas fossem, como se diz, que eu tivesse a oportunidade de ter tudo que eu quero, mas só que não é assim. Muitas vezes a gente veio justamente para não ter aquilo que a gente tanto quer, para a gente sentir e passar a necessidade para que a gente possa aprender. Mas isso não quer dizer que, devagar e sempre, como diz a nossa mensagem aqui, a gente não possa ir adquirindo, né, esses benefícios quando nós conseguirmos adquirir os benefícios próprios para nós, né, no nosso crescimento pessoal, moral, espiritual. É isso, né? É para isso que a gente vem tantas vezes, reencarna tantas vezes, para esse crescimento. Aquele que não busca a doutrina espírita ou não acredita muito na doutrina espírita, né? E acha que a gente nasce e daqui a pouco vai embora e acabou tudo, né? Não entende isso. Mas que tanto falam essa gente em se modificar e para que isso? Por quê, meus irmãos? Nós somos espíritos, hoje vestindo a matéria, amanhã só no corpo espiritual. E espírito é imortal, espírito não morre. Um dia, não sabemos quando, isso vai durar muitos anos para que cheguemos lá, né? Nós vamos viver no mundo espiritual. E como que nós vamos chegar às escadarias, o mais alto, no plano espiritual? Fazendo a nossa melhoria espiritual, a nossa melhoria interna, né? A tal da reforma íntima que a gente fala aqui, todo mundo está por aqui já de ouvir falar nisso, mas não tem outra forma, entendeu? Nós temos que fazer essa mudança, tá? Então, lendo um pedacinho aqui, né, dessa nossa mensagem, devagar, mas sempre, vamos fazer assim, porque aí eu pego a luz ali, senão eu não vou conseguir ler. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Acabamos de falar, né?
Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Tá? Podemos dizer, mas a vida do vizinho é mais fácil do que a minha. Isso é privilégio? Não existe privilégio. Ele fez por merecer, talvez, né? Ou até mesmo como uma prova, ele veio com uma vida melhor do que a nossa. Né? A gente tem que cuidar todos esses detalhes, porque muitas vezes a pessoa tem uma riqueza interminável, né? E nós que somos pobres podemos invejar a riqueza do outro. Mas será? Essa riqueza pode ser uma prova, como se diz na gíria, uma pegadinha, né? E aí, quando chegar do outro lado, né? Então é assim que a gente vai levando. Então dissemos antes que não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, que nós falamos, né? A espiguinha do milho, ela não nasce lá já com a cremalheira pronta, né? Com os dentinhos tudo de fora. Não, aquilo lá vai nascendo aos pouquinhos, até encher a espiguinha, né? É aos poucos, mas devagar e sempre. Desenvolva-se a árvore milímetro a milímetro, né? Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção, peça por peça. Começa o tecido, fios por fios. Então isso aqui está provando, meus irmãos, o que a gente está falando, né? Que nada acontece em saltos na natureza, né? Nós temos que ter essa paciência, né? A resignação para enfrentarmos os nossos problemas e sabermos que se nós trabalharmos em favor disso, né? Aos poucos nós iremos caminhar e ascender, né? As mais famosas páginas foram produzidas letras por letras. Muitas vezes nós pegamos um livro para ler, uma revista, um jornal, né? Nós simplesmente lemos, né? Gostemos ou não, mas a gente leu. Depois a gente diz se aprovou ou não. Mas a gente não pensa como que aquilo foi feito, né? Como é que foi que o escritor passou dias, noites, às vezes, fazendo lá o seu rascunho para depois, né, passar para as páginas, para depois passar para uma editora, para depois chegar até nós. Eu não sei o ciclo direito, porque não sou escritora, né? Quem passou aqui era, mas não estava aqui para me ajudar. Então, assim, vai passando devagarinho por devagarinho, né? Então, diz ali, a cidade mais rica é edificada palmo a palmo. Ninguém viu aquele edifício que está ali na frente ou aquele outro brotado um dia para o outro, né? Leva 2 anos, 3 anos, os trabalhadores que nem formiguinha, né? Todos os dias, né? Para conseguir levantar uma obra de tal monto, né? As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmentos por fragmentos. Não, ninguém achou assim uma barra de ouro prontinha, reluzente, né? Foi tirado, foi extraído, foi limpo, até chegar àquele ponto que enche os olhos, né? De quem gosta de ver uma barra de ouro. A estrada mais longa e pavimentada, metro a metro, foi feita também. E eles fazem por etapa, né? Muitas vezes nos irritando, porque faz uma etapa, leva 20 anos para fazer outra. Mas isso é o caminho, né? Eles vão fazendo, uma hora vai ficar pronto. Nós temos que ter paciência. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Quem já esteve no interior ou viajou por aí sabe como é que nasce um rio, né? Muitas vezes um filetezinho, uma gotinha insignificante lá no meio da pedra, não sei aonde, aquilo vem vindo. Depois nós vamos ver um rio caudaloso, um rio, né, robusto. Então, aos poucos, nada dá salto. Ele não começou a derramar lá, né, aquele volume de água que ele está derramando no mar, por exemplo, né?
não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino do dia a dia. Vimos falando até agora, né? Nós podemos crescer, né? Nós podemos fazer. Nós não estamos condenados a ficar parado no tempo, não foi para isso, né? Nós podemos nos mexer. Uma vez eu fiz uma exposição aqui e falei, né, de um carro que, não lembro mais a história, mas um carro que ficou no atoleiro, né? Então, se a pessoa sentar num bom lugar e começar a chorar, o carro não vai sair do atoleiro. Agora, se ele se esforçar, mesmo sabendo que ele não vai conseguir, vai aparecer mais outros braços que vão ajudá-lo, e assim o carro sai do atoleiro. Mas é preciso que a gente comece. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Tá certo? A vida é processo renovador e toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Estamos rodeados de coisas erradas, né? Mas nós não podemos deixar nos corromper, né? Como dissemos ali no início, né? Infelizmente, os nossos irmãozinhos atrasados lá da rua vieram aqui e roubaram os nossos fios, né? Não gosto de dizer roubaram, subtraíram, melhor. Subtraíram, né, os nossos fios. Estamos aqui, resilientes, no escuro, mas nós vamos fazer a sessão hoje, certo? Então é isso aí, ó. Vamos lá. Então, para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e que enobreça. Lutando sempre, com resiliência, né? A gente podia hoje, por exemplo, ficar em casa, né? Com essa chuvinha aí, não vamos abrir, né? Não, mas olha só o privilégio que a gente tem de ver vocês aqui. Vocês estão de parabéns, né? Vocês não sabiam que não tinha energia, mas nós, trabalhadores, sabíamos, né? E como é que a gente vai fechar? E eles, né? A gente pensa nos nossos pupilos. Nós somos servidores de vocês. Então vamos fazer um esforço, vamos lá, vamos trabalhar, né? Adiante. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Né? Como diz a mensagem, devagar, mas sempre. Não deu agora, vai dar depois. Tem que pensar assim, né? Há pouco tempo aí, né? Os irmãos, muitos, eu sei que estão aqui agora, passaram aí pela enchente, né? Num primeiro momento, meu Deus, tudo acabou. E graças a Deus, né, a maioria já foram resilientes, voltaram, lutaram, já estão, né, de novo com a sua vida mais ou menos, pelo menos, arrumada. Se não como antes, mas pelo menos já um pouco mais de dignidade, né? Há ensejo favorável à realização, age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossiga mesmo assim. É o que nós estamos falando, né? Pedras vai ter sempre no nosso caminho, meus irmãos. Porque nós vivemos aqui no mundo de provas e expiações, então é natural que nós tenhamos, cada um, né, as suas encrencas de cada dia, é óbvio, né? Como disse, uns mais, outros menos, mas não podemos invejar ninguém. Nós não sabemos o que nós semeamos em vidas passadas. E por isso mesmo, né, que nós temos que olhar hoje para aquilo que nós temos que colher.
com força, coragem, resignação. Pode ser devagar, mas sempre, né? Para que a gente possa passar por isso. Se tivermos que vir novamente para purgar mais alguma coisa, que não seja por essas que a gente veio dessa vez, que a gente possa liquidar, zerar essa conta dessa encarnação. Tá? O tempo implacável dominador de civilizações e homem marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Tá? O tempo não se detém. Né? Ele vai devagarinho, vai embora. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então, essa mensagem, né? Peguei, abri assim ao acaso, bem bonita a mensagem.